Oi, hoje eu venho sugerir para vocês a leitura de 12 contos do francês Guy de Maupassant, que é considerado um dos contistas mais importantes do mundo. Todos os contos mencionados nesse vídeo, eles estão presentes nesse livro da Companhia das Letras, 125 contos de Guy de Maupassant. Esse livro eu li em leitura conjunta com a Paty, do Books da Paty, e com a Cris, do Leio Tudo Que Gosto. E eu vou deixar na descrição o link para o vídeo que a Patrícia fez sobre esse livro. Vocês podem considerar o vídeo dela e o meu como um material complementar, porque os contos que ela destaca no vídeo dela são diferentes dos contos que eu destaco aqui. Uma última observação é que eu menciono os contos sem contar o desfecho, de modo a não prejudicar a experiência de leitura de vocês. Falando brevemente sobre a biografia do autor, o Guy de Maupassant ele teve uma vida relativamente curta. Ele faleceu com 42 anos de sífilis. E ao longo da vida dele, ele testemunhou a ocorrência da Segunda Revolução Industrial na França, ou seja, a Revolução Industrial que iniciou na Inglaterra agora se estende para a França, o que ocasiona um aumento da urbanização, um recrudescimento do capitalismo e uma desigualdade social fora de controle. Todos esses fatos históricos são importantes não apenas para a literatura do Guy, mas para o próprio realismo. O Guy de Maupassant foi um escritor muito bem-sucedido, não apenas porque ele conseguiu se sustentar com a escrita, mas também pelo fato de que ele conseguiu enriquecer através da escrita. Mesmo convivendo constantemente com a elite da sociedade, ele nunca perdeu de vista o pobre, o desvalido, o excluído. E essas pessoas não são retratadas de uma maneira idealizada, muito pelo contrário, elas são tratadas literariamente de uma forma realista. O Guy teve a oportunidade de ser orientado pelo Flaubert e ele também conviveu com outros autores importantes do movimento literário realista, como Zola, por exemplo. Atualmente, o Guy de Maupassant é considerado um dos maiores contistas do mundo e um dos grandes expoentes do realismo francês. Quais são as principais características do movimento literário do qual o Guy de Maupassant faz parte? A busca pela verdade dos fatos é uma das principais características do movimento realista. E é justamente por buscar esta verdade que os textos realistas são tão descritivos e muitas vezes minuciosamente descritivos, com o máximo possível de objetividade, chegando até a ter um caráter jornalístico. Os personagens criados pelos escritores realistas têm grande profundidade psicológica. As pessoas são retratadas com seus defeitos e as suas qualidades, as suas complexidades, inseguranças, vitórias, conquistas e derrotas. E o maniqueísmo que predominava no movimento literário anterior, no movimento romântico, agora é substituído por conflitos internos e emoções complexas. Por vezes, ao analisar a crueza da realidade, o olhar do escritor realista pode se tornar pessimista. O pessimismo é bem presente nesses textos em que nenhum personagem presta, ou, por exemplo, nos textos em que os personagens que buscam por justiça, que lutam por uma vida melhor, um mundo melhor, têm os finais mais tristes e complicados. É principalmente no movimento realista que a literatura adquire um caráter de engajamento, dando voz àqueles que lutam por transformação social, àqueles que fazem denúncias das instituições, das elites e da sociedade em geral. É muito comum os escritores realistas darem o protagonismo dos seus textos aos menos favorecidos, aos operários, aos camponeses, à pequena burguesia, aos soldados rasos e a todos aqueles que lutam pela sobrevivência, muitas vezes reproduzindo o padrão de exploração que sofrem.
Dentre todos os movimentos literários, o realismo é aquele que mais deixou marcas na literatura que hoje se produz. Trazendo agora os 12 contos que são emblemáticos da obra do Guy de Maupassant. Por que emblemáticos? Porque eles são bastante representativos tanto da obra do autor quanto das características gerais do realismo. Lembrando que os contos não estão organizados em ordem cronológica, muito menos em ordem qualitativa. A Morta é o único conto fantástico que eu coloquei nessa seleção. Ele conta a história de um homem jovem, recentemente viúvo, muito apaixonado pela esposa, que vai assim desesperado até o cemitério e resolve passar a noite lá. Mas se ele ficar ali na sepultura da esposa, os funcionários vão retirá-lo na hora de fechar o cemitério. Então ele vai até o fundo do cemitério, espera que caia a noite para voltar para a sepultura dela. E nesse retorno, ele percebe, já noite fechada, uma noite sem luar, ele percebe que uma coisa bizarra começa a acontecer. Os corpos começam a sair das sepulturas, eles riscam os epitáfios carinhosos e elogiosos que as famílias colocaram nos seus túmulos e escrevem um novo epitáfio, esse mostrando a realidade a respeito deles. Então, em meio a todo aquele fenômeno inusitado, esse viúvo resolve ir correndo encontrar o túmulo da esposa para ver o que ela escreveu na sua lápide. Esse conto é uma crítica muito contundente à hipocrisia que impera nas relações humanas. Além, é claro, de ser uma sátira ao romantismo. O Sinal é um conto que retrata a superficialidade e a ociosidade da elite. Uma moça misteriosa se muda para frente da casa de uma baronesa. Essa baronesa percebe que a moça tem o hábito de ficar olhando pela janela, apreciando o movimento, e com o tempo a baronesa percebe que essa moça faz um sinal, um gesto muito sutil para os homens e que eventualmente algum homem responde a esse gesto e sobe para o apartamento dessa moça. Então a baronesa, que é casada, resolve fazer o mesmo, vai para a janela, fica olhando o movimento e reproduz esse gesto que a moça fez. E um rapaz responde para a baronesa e resolve subir. E agora ela tem que se livrar desse rapaz antes que o marido chegue em casa. O Guy convivia com as elites francesas e ele frequentemente afrontava essas elites nos seus escritos. E esse é um conto que faz justamente isso. Madame Baptiste é um daqueles contos que a gente termina a leitura e tem que dar uma voltinha, sabe, para arejar a cabeça. Trata-se da história de uma moça de família abastada que, aos 11 anos de idade, é, entre aspas, desonrada por um empregado da família. Apesar desse termo ser bastante eufemístico, o texto deixa bem claro que foi violência. O criminoso é condenado a uma pena perpétua de trabalhos forçados e essa menina passa a cumprir uma outra pena perpétua. Ela passa a ser evitada pelas pessoas da comunidade como se ela fosse uma pestilenta. Muito rapidamente, essa hostilidade vai crescendo e ela passa a ser não apenas evitada, mas também ofendida. Ela é chamada pelas pessoas de Madame Baptiste, porque Baptiste é o sobrenome do criminoso. Eu sei que muita gente hoje considera que o feminismo é um movimento muito exagerado, que existem feministas que são muito radicais. Eu acho que existem mesmo feministas que são muito radicais. Mas esse texto nos mostra há quantos séculos e quantas décadas as mulheres lutam para que a vergonha mude de lado. Apesar de ser um dos contos mais difíceis de ler dessa coletânea, o autor se utiliza da tragédia dessa moça para estabelecer que essa situação, como está, não pode continuar. Esse é um dos contos onde o Guy mais claramente faz uma defesa dos direitos das mulheres.
A Confissão de Théodule Sabot conta a história de um marceneiro, que é o personagem título, que é um cara muito sarcástico em relação a religiões, ele não tem nenhuma fé em particular, e ele inclusive provoca os padres. Até que o padre consegue uma grande soma em dinheiro para fazer uma reforma completa no coro da igreja. Mas o padre só aceitaria dar aquele serviço para o Teodulo fazer diante de uma prova irrefutável da boa vontade do marceneiro. Esse conto faz uma crítica muito severa à ganância da pequena burguesia, sempre disposta a flexibilizar qualquer princípio em troca de dinheiro. O conto A Confissão traz a história de duas irmãs de meia idade. A mais nova está falecendo e ela deseja contar à irmã mais velha o que realmente aconteceu com o noivo dela e por que eles não puderam casar. Mas esse não é o único conto chamado A Confissão. São dois e os dois merecem destaque. O segundo conto, chamado A Confissão, é sobre um pai de família recentemente falecido, que deixa para os filhos uma confissão por escrito junto com o testamento. Nessa confissão, ele conta para os filhos que antes dessa família, ele teve uma família anterior, uma família que em nenhum momento ele teve a intenção de levar adiante. E ele conta nessa confissão o que ele fez para se livrar dessa família. Ambos os contos são um retrato cru de um egoísmo doentio e também do poder destrutivo desse egoísmo. O conto O Porto conta a história de marinheiros recém-chegados, recém-desembarcados de uma viagem de 4 anos, que antes de irem visitar suas famílias, irem para suas casas, eles resolvem passar uma noite num bordel. O autor retrata aqui o quanto a miséria moral é uma decorrência da miséria material. Ele humaniza aquelas moças, mostrando que elas são simplesmente moças de família, moças normais, que se viram sem alternativas e acabaram encontrando na prostituição a única saída possível. Esse conto é sem dúvida muito bom, mas muito triste, muito trágico. A Louca é uma história que conta os desdobramentos da invasão do exército prussiano. O Guy de Maupassant, ele viveu a Guerra Franco-Prussiana, ele chegou a servir e ele é um crítico feroz da guerra. Inclusive os militares, nos seus contos, em geral, são retratados ou como ingênuos e estúpidos, ou como sádicos e burros. São combinações assim bastante desfavoráveis às figuras dos militares. Nesse conto, os militares se, entre aspas, hospedam na casa dos franceses, entre aspas, porque os franceses não têm opção, né, a não ser hospedar os prussianos. E o comandante vai se hospedar na casa de uma francesa que é acamada, ela não consegue levantar. E ele começa a duvidar da deficiência da mulher e começa a achar que é falta de respeito. Talvez em nenhum outro conto do Guy o absurdo da guerra fique tão claro quanto nesse conto A Louca. O Barrilzinho é uma história que eu acho que nunca mais vai sair da minha memória. Um proprietário rural faz constantes ofertas para a sua vizinha, que é proprietária de uma granja, porque ele quer comprar as terras dessa vizinha, que tem muito valor, mas ela não quer vender. Então ele resolve fazer uma proposta que tire vantagem dessa mulher. Ele propõe pagar uma determinada quantia mensal e enquanto ela viver, ela vai receber essa quantia e depois que ela estiver falecida, a granja passa para ele. A proposta é essa. Enquanto ela viver, ela fica na granja e fica recebendo esse dinheiro mensal. Nada muda, digamos assim, a não ser esse acréscimo de dinheiro todo mês. Mas ela é idosa e ele está apostando que ele vai pagar durante alguns meses
e vai ter a granja para ele por preço de banana. Mas ela é uma mulher muito forte, muito saudável. E ele começa a ficar muito angustiado a cada mês que ele tem que pagar, porque ele já está prevendo que essa mulher vai durar muito, muito, muito tempo. E se ela durar muito tempo, ao invés dele comprar aquela granja por um preço, por uma ninharia, ele vai pagar muito mais do que a granja vale. O barrilzinho é justamente o meio que ele usa para resolver esse problema. Se vocês acreditam naquela história de que brasileiro gosta de tirar vantagem, é porque vocês ainda não leram os realistas franceses. O conto Rose é um ótimo exemplo sobre a profundidade psicológica que o realismo tanto valoriza. Eu não quero falar muito para não dar spoiler. Nesse conto final é muito importante. Uma mulher bastante abastada, ela começa a contar uma experiência que ela teve com uma camareira que foi a melhor camareira que ela já teve. Uma pessoa impecável no trabalho. Sabe daquele tipo bom demais para ser verdade? É esse tipo mesmo. No campo, conta a história de duas famílias vizinhas, amicíssimas. Tanto um casal quanto o outro tem 4 filhos. As crianças têm livre trânsito de uma casa para outra, eles funcionam praticamente como uma família só. Então, um casal rico, sem filhos, passa de carro pela propriedade deles, a mulher vê as crianças, se encanta, desce do carro, enfim, brinca, vai embora. E essa visita desse casal para as crianças, trazendo bala, trazendo doce, trazendo moeda, se torna a regra. Até o dia em que o marido faz para as duas famílias a proposta de levar o menor dos filhos e pagar para aquela família que aceitar uma quantia mensal. O autor nos mostra nesse conto as consequências que decorrem de uma escolha tão séria. A característica mais importante desse conto é o fato de que nenhum personagem é tratado de uma forma primária. Ninguém é só bom, ninguém é só mal. E por fim, Uma Venda é um conto cômico sobre 2 amigos, companheiros de copo, que estão sendo julgados, estão no tribunal, e eles estão respondendo pela tentativa de assassinato da esposa de um deles, que eles tentaram, supostamente, afogar num barril. Os testemunhos são muito engraçados, quando fica claro qual era a razão deles colocarem a mulher lá dentro do barril cheio de água. É muito bom esse conto, ele é muito divertido, tem uma nota mais... apesar do sarcasmo, o conto termina numa nota mais positiva, o que é ótimo depois de tanta tragédia. Agora vocês me digam nos comentários, já conheciam esses contos? Se interessaram por alguns? Já leram esse livro do Gui? Ou já leram alguma outra obra dele? Gostam do autor? Se vocês acham interessante fazer uma leitura comentada de um dos contos dele, deixem nos comentários também para eu saber. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha conseguido motivá-los a ler esse autor tão importante e tão bom. Um abraço a todos e até a próxima semana.